Mas ele faz um longo percurso na vida para tentar responder a pergunta: qual é o sentido dela? Por que eu vivo? Por que eu faço o que faço? Por que eu trabalho tanto? Por que gasto os melhores anos da minha vida? Qual é o sentido? Para onde eu vou com tudo isso? É a busca. E nesse capítulo 1, basicamente, Salomão está tratando de um tema que é contemporâneo do século 21, que é a busca da sociedade contemporânea, que é ser relevante, que é não ser esquecido nunca. E nós vivemos hoje uma das maiores oportunidades para os anônimos, pessoas simples, anônimas, não importantes do ponto de vista social, têm a grande chance hoje de terem um lugar ao sol através do Facebook. O Facebook, eles têm a possibilidade da fama imediata, da exposição, a descoberta do seu valor, e quanto mais curtidas, mais conhecido, reconhecido e mais aclamado. De forma que as redes virtuais hoje, elas garantem a todas as pessoas mais simples do mundo a entrada para o cenário da importância. Pessoas que se julgavam sem importância, agora acham que têm importância, porque fazem parte de uma rede mundial, estão conectadas, sendo curtidas por gente até de outros países. Busca pela relevância. Eu quero ser alguém, eu quero ser reconhecido, eu quero aparecer ao mundo, eu quero que alguém mais saiba quem eu sou, o que eu faço, para onde vou. Busca da relevância. Não é à toa que nós vivemos na era da imagem, não é à toa que nós vivemos na era da mídia, mas houve um tempo na história em que se buscava justamente o contrário, em que se buscava o anonimato, em que se buscava a simplicidade. As pessoas preferiam essas coisas, ou preferiam o anonimato, preferiam a simplicidade ao público, à exposição, ao notório. Essa época faz tempo que passou. E uma das marcas disso, dessa época em que as pessoas procuravam o recolhimento de si mesmos com sua alma e não de si próprias com o externo, foi a época que coincidiu com as construções das grandes catedrais da Europa. Entre 1130 e 1530, vilas e cidades de toda a Europa foram invadidas por centenas de catedrais, algumas ainda hoje de pé. Agulhas enormes apontando para o céu, como a de Chartres na França, com 105 metros de altura nas suas agulhas. Elas reinavam, as catedrais, absolutas sobre depósito de grãos, propriedades, palácios, fábricas. As catedrais eram construções imensas e elas dominavam o cenário, geralmente colocadas num lugar bem central. Os sinos das catedrais chamavam as pessoas a refletir, chamavam as pessoas a pensar no valor de coisas não materiais. O interessante é que quando chega a Revolução Industrial, você não escuta mais o sino da igreja, mas escuta o apito da fábrica. O paradigma mudou. As pessoas estão voltadas a produzir, a ganhar dinheiro, a viver externamente, a consumir tudo, e aquele som antigo que chamava a reflexão desaparece por completo. E as catedrais que foram erguidas com vitrais, e esses vitrais com passagens da Bíblia, e toda vez que você certamente já entrou numa catedral, elas convidavam as pessoas a enfatizarem os valores da época. Quais eram os valores da época? Inocência, humildade, consciência da sua pequenez e deslumbramento com a grandeza de um Deus Criador do universo.
Você entrava nas catedrais e você ficava espantado com a altura, a grandeza daquilo. E os construtores das catedrais faziam questão de lembrar: quem entra na catedral é para se sentir pequeno. Você se sente minúsculo na catedral, justamente para lembrar que há coisas muito maiores do que você, desconhecidas, muito maiores do que sua vida e que apontam para cima. Ao entrar na catedral, você tinha a dimensão de quem você é, minúsculo e carente da grandeza desse Deus. A catedral funcionava como uma maneira de esvaziar as mentes dos projetos egocêntricos e conduzir pessoas a Deus, ao seu amor. Era para se sentir pequeno diante da grandeza de Deus, mas não pequeno para ser humilhado. Era para se sentir pequeno porque dependente de Deus para poder viver. Aí vem o século 21. E no século 21, o status é o bem mais precioso. Não é à toa que as catedrais da Europa estão vazias, quando não viraram clubes noturnos. Elas perderam o sentido, não servem mais para refletir nada. E hoje nós vivemos uma geração onde a imagem vale mais do que a alma. Nós nos convencemos de que nós precisamos parecer importantes. Não dá mais para ser anônimo. Nós temos que vestir o que nos torna mais valorizados, comprar o que nos confere mais sentido e viver de acordo com a opinião dos outros. Como alguém certa vez escreveu: todos nós compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que não conhecemos. Essa é a frase do século 21. E Salomão, nesse texto, ele fala da nulidade de nós nos acharmos o centro do universo, só porque nós fazemos parte de uma civilização filha da revolução industrial e da tecnologia. Por causa disso, e por causa daquilo que a revolução industrial e a tecnologia nos deu, nós achamos que dominamos o mundo e nos tornamos semelhantes àquele povo lá atrás que construiu a Torre de Babel e que construiu uma nova civilização e que disse: não precisamos de Deus. Vamos construir uma torre cujo topo chegue até o céu, não para nos voltarmos em reflexão a Deus, mas para desafiarmos Deus e dizermos: não precisamos de você, porque nós construímos a nossa civilização e nos bastamos. Então, esse capítulo 1 que nós lemos, ele fala da insignificância, da durabilidade do projeto humano diante de Deus, diante do universo, da criação. E fala também da necessidade de convergirmos para Deus no meio desse século 21 tão apegado ao desejo do status, da relevância. E Salomão, nesse primeiro capítulo, ele lembra a mim e a você 3 coisas básicas. A primeira delas: é preciso resgatarmos aquela consciência perdida de que nós somos pecadores. Não pecadores porque fazemos pecado, mas somos pecadores porque precisamos nos ligar a Deus, nos conectar com Deus, porque estamos precisando dele desesperadamente. Salomão diz que uma geração passa, a outra geração chega, mas nada muda, é sempre igual. Quando eu tinha 15 anos, quando você tinha 15 anos, com certeza você tinha na sua cabeça aquela ideia: vamos mudar o mundo. Mas não vamos mudar o mundo lato, o mundo macro. Vamos mudar o meu. Eu vou mudar o meu mundo. E essa ideia de mudar o mundo é uma ideia de ruptura. O jovem sempre deseja mudar o mundo, romper com a cultura estabelecida, criando um novo padrão. E nós ficamos eufóricos quando somos mais jovens, porque a gente acredita que realmente vai construir uma coisa nova, inédita, e vai mudar tudo. Você lembra do movimento hippie? Quando ele explodiu, ele estabeleceu a chamada contracultura. O que era a contracultura?
O objetivo da contracultura hippie era questionar a geração dos pais. Era olhar para a geração dos pais e dizer: está tudo errado. Isso não tem o menor valor. Isso não funciona. Era quebrar as gerações anteriores aos pais e propor no seu lugar um espírito mais liberal, valores novos e comportamentos conhecidos como cultura underground. Uma cultura alternativa a todas as outras que já existiram, a invenção da roda. Assim a geração hippie pensou. Com ela veio o movimento do Woodstock, um movimento de quebra de valores, de contestação, movido a sexo, drogas e rock and roll. E os hippies, durante muito tempo, a contracultura acreditou que mudou o mundo, mas de repente nascem os filhos dos hippies. Os hippies se casam, se juntam, e os netos vêm, os filhos e netos dos hippies. E como são os filhos e netos dos hippies? Os filhos e netos dos hippies são o oposto deles, porque se assemelham aos avós e não aos pais. Eles valorizam tudo que os hippies desvalorizaram. Eles se tornam consumistas, adeptos dessa sociedade de consumo, e abraçam o estilo de vida que os pais hippies abraçaram. Abandonam esse estilo de vida, rompem. Daí Elis Regina vem e canta: apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. O que é que Salomão diz? Que nós temos uma suposta crença de que nós mudamos o mundo. Isso é apenas a mera ilusão que outras gerações já tiveram. Por quê? Porque o ser humano mudou muito pouco desde a criação. É por isso que as coisas não mudam, porque o ser humano é o mesmo, queridos. Eu talvez poderia perguntar para você nessa noite: você acha que o ser humano desde Adão melhorou ou piorou? Se você olhar do ponto de vista da teoria de Darwin, ele está ótimo, desenvolveu demais, evoluiu o máximo. Se você olhar do ponto de vista da criação, você vai perceber que o ser humano é exatamente o mesmo. Ele mudou pouco, ele continua sendo o mesmo desde Adão. E por causa disso, queridos, por essa percepção de que o ser humano, de que eu, você, todos somos pecadores, e pecador precisa ser salvo em todos os sentidos, isso nos ajuda a olhar a vida de maneira mais realista. E olhar a vida de maneira realista é deixar de lado a ilusão de que nós somos o centro de tudo e podemos fazer o que nós quisermos. Não, porque nós precisamos nos voltarmos para aquele que nos fez. É essa consciência de que nós somos pecadores, mesmo diante de tamanha evolução social, cultural, científica, tecnológica, traz a certeza que mesmo no século XXI nós precisamos de Deus e dependemos dele na vida. Nós não somos autossuficientes, nem capazes de dar conta da própria vida, com toda a parafernália que nós temos hoje. Paulo diz que Deus é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, nele tudo se move, nele tudo acontece. E Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Então o melhor que nós temos a fazer é convergir nossa vida ao governo de Deus, para a gente não repetir o erro da Torre de Babel. Deus vai lá e para a torre, porque confunde a língua um do outro. E toda a tecnologia que tinha na época não serviu de absolutamente nada, porque Deus foi lá e confundiu a língua para ninguém se entender mais. Torre de Babel, uma multidão confusa, desorientada, espalhada pelo mundo, sem saber o que fazer de si mesmo. Por quê? Porque abriu mão de Deus. Nós temos que lembrar, queridos, nessa questão, de que nós ainda somos pecadores do século XXI e precisamos depender de Deus todo dia para dar conta das demandas da nossa vida. Amém, queridos? A segunda verdade que Salomão mostra é que Deus ama quem nós somos e não quem nos tornamos.
Já que nós vivemos na era da relevância, o grande apelo é quem você se tornou. Quem você se tornou a partir da sua formação. Salomão diz para nós: não há nada de novo nesse mundo. Se alguém grita, ei, isso é novo, não se anime, é a mesma velha história. Alguém disse que a história é a melhor educadora que existe. Por que a história é a melhor educadora que existe? Porque ela serve para aferir o valor de uma novidade, se essa novidade é plausível, durável, se resiste ao tempo. E a história é a melhor maneira de você criteriosamente analisar cada coisa nova, supostamente nova que aparece. Isso vai durar? Isso é plausível? O problema é que o ser humano, nós todos, somos ávidos por novidade. A gente gosta de novidade em qualquer campo do conhecimento. A novidade traz sensação boa. A cada notícia de uma coisa nova que surgiu, a gente experimenta e a gente gosta. Só para você ter uma ideia, o iPhone 6, não sei se você tem um iPhone 6, eu não tenho. O iPhone 6 foi lançado no Brasil em novembro de 2014. No dia do lançamento do iPhone 6, se formou uma multidão em pé que ficou em pé das 8h45 da manhã até meia-noite para comprar o iPhone 6. Novidade cria êxtase. A gente para de comer, a gente para de fazer o que está fazendo, porque é a novidade, é o top, e nós não podemos ficar sem isso. O ser humano é ávido por coisa nova, mas o desejo por novidade vai muito além da tecnologia. A gente tem o desejo de comprar aquele medicamento que vai nos tornar 10 anos mais novo. A gente tem o desejo de comprar aquele medicamento que realmente vai emagrecer sem ir para a academia. Aquele medicamento que vai queimar minhas gorduras ruins sem precisar fazer dieta e tomar medicamento. A gente é ávido por produto cultural. A gente é ávido por religião, teologia nova, mercado de trabalho. Isso chama a atenção. E a sensação que a gente fica ao consumir uma coisa nova é que nós pertencemos a esse mundo, estamos conectados ao mundo, ao mesmo tempo somos exclusivos. Nós temos, o outro não. Nós somos especiais porque temos aquilo. Em 1982, quando foi lançado o veículo Monza, eu trabalhava numa empresa aqui de Rio Claro, na Chevrolet aqui de Rio Claro, e o primeiro Monza que chegou aqui, vermelho, já estava encomendado por uma moça na época que era da alta sociedade. Acontece que venderam, caíram da bobagem, da besteira de vender a mesma cor, o mesmo modelo para outra pessoa. Ela foi buscar o carro dela. Disseram para ela: olha, chegou o seu carro. Ela disse: ainda bem, né? Ainda bem que é meu, é único. Eu falei: não, acabou de vender outro agora. Ela soltou um palavrão que eu nem tenho coragem de falar para você aqui. Só porque outra pessoa comprou o mesmo carro com a mesma cor. Eu me sinto único. Como que o outro pode ter? É só meu. A novidade faz isso. Agora, queridos, Salomão está chamando a nossa atenção aqui nessa noite para algumas coisas. O que importa na prática se eu tenho um celular de R$100 ou um iPhone 6, se a finalidade é fazer uma ligação? O que importa se eu ando de importado ou de carro nacional, se os dois funcionam do mesmo jeito e rodam do mesmo jeito? O que importa se eu moro na zona sul, na zona leste ou zona oeste? Se eu frequento uma igreja de 1000 membros ou uma igreja de 100, qual é a diferença que isso faz? Qual é a vantagem adicional que a gente ganha em tudo isso? Só tem uma, segundo Salomão, e ele diz no livro: tudo é vaidade. Tudo vaidade. Tudo tem a ver com a vaidade humana.
muito mais do que algo que nos transforme o coração, a vida e traga sentido, impacto verdadeiro e duradouro. Salomão está lembrando para mim e para você que Deus valoriza quem nós somos, independente de quem nos formamos, do que nós consumimos, da imagem que fazem sobre nós, da nossa própria reputação. Deus nos ama quem somos, queridos, tirando todo adicional. É preciso eu e você percebermos o amor de Deus na vida como aquilo que realmente importa, que faz diferença, porque a coisa mais importante na vida do ser humano é saber que alguém o ama. E se ele souber que alguém o ama, é isso que faz diferença, e não quem ele se tornou, porque qualquer pessoa trocaria tudo que tem para a possibilidade de ser amada de verdade. Aí nós olhamos para o amor de Deus e percebemos que o amor de Deus é um amor que é dirigido a nós e não a quem nós somos. Deus me ama porque me fez e não porque eu me fiz, não quem me tornei, mas quem Ele criou. Deus ama você porque Ele te fez, e só isso. É por essa razão, queridos, que aquilo que tem valor, as coisas da alma, é que sobrevivem, subsistem a toda essa busca insana de relevância. Terminando, Salomão diz isso: o que permanece são as coisas da alma. E a última parte, e a última palavra de Salomão é dificílima de ouvir. Ele diz: ninguém se lembra do que aconteceu ontem. Bom, você se lembra de quem você votou para deputado? Mas ele vai muito além, né? Ninguém se lembra do que aconteceu ontem. Você acha que você será lembrado? Pode esquecer. Ninguém vai lembrar de você daqui a um tempo. Isso é duríssimo de ouvir. Por quê? Porque vai no ponto central do nosso ego. Ninguém quer ser esquecido. Ninguém quer passar em branco nessa vida. Ninguém quer passar aqui sem deixar uma marca. Mas Salomão diz: você acha que você será lembrado? Pode esquecer. Difícil, mas é verdadeiro. Ele está falando aqui nesse capítulo, querido, sobre a grandeza de Deus. Ele começa a falar sobre o sol, né? Ele começa a falar sobre as águas do mar e do rio. Ele fala da criação de Deus, da grandeza dessas coisas. E ele fala em comparação com as coisas que a gente faz. Nós somos amados por Deus, e isso basta, porque se você quiser brilhar mais que o sol e ser mais importante do que os rios, pode esquecer. Ele diz que passados alguns anos, ninguém mais lembrará da importância que você teve, dos títulos que você ostenta, do dinheiro que você possuía, de tudo que você se orgulha. Daqui a um tempo ninguém vai lembrar. E por isso a gente pode lembrar uma passagem da história: o poderoso rei Xerxes, que com seu império venceu os gregos. O rei Xerxes é citado na Bíblia quando ele conquista a Babilônia e permite aos judeus voltarem para Jerusalém e reconstruir os muros através de Neemias e através de Esdras. É o Xerxes, poderoso, que está no poder, governa o mundo. Mas há uma passagem que diz que quando ele invade a Grécia com um exército de 2 milhões de homens, sabe lá o que é isso? 2 milhões de homens no ano 480, é só para assistir o filme 300 com Rodrigo Santoro, essa história do Xerxes. Ele invade a Grécia com esses 2 milhões de homens, conquista a Grécia, ele se enche de orgulho por aquela vitória massacrante, tremenda. Só que minutos depois ele começa a chorar. Isso não está no filme, isso é história.
Ele começa a chorar. O seu sobrinho, Artabano, fica surpreso. Como é que um homem poderosíssimo, importante, influente como Xerxes, chora diante de uma vitória esmagadora? Por que você chora? O sobrinho pergunta. O Xerxes responde que dali a 100 anos, a sua pessoa, o seu império, todos aqueles soldados, toda aquela vitória, todo aquele poder, toda aquela influência, todo aquele império seriam esquecidos e sepultados pelo tempo. Esse é o choro de Xerxes para lembrar o que Salomão diz. Você pensa que você será lembrado? Pode esquecer. E se a gente fizer da relevância o objetivo da vida, nós vamos ficar desesperados, porque ninguém quer ser esquecido. Mas eu volto a dizer para você que a intenção de Salomão não é escrever isso para deprimir você, nem dizer que não vale a pena nada na vida. Não. O que ele pretende fazer é fazer o nosso olhar subir, elevar-se dessas incompletudes da vida para aquilo que realmente preenche o coração: a bondade, a generosidade, amor, a devoção a Deus. Ele conclui o livro, queridos, da sublimidade de Deus, dizendo sobre como Deus é grande, imenso, e como mergulhar na presença de Deus é que dá sentido à busca, diante do qual tudo mais vira fumaça e perde toda a importância. E eu quero concluir lendo para você o que ele fala sobre relevância que se torna fumaça diante da imensidão desse Deus que nos ama todo dia, cuidando de nós, nos suprindo e nos chamando para estar com Ele o tempo todo, para que assim a vida tenha sentido e significado. Ele diz: honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá, antes que a visão falhe